Olá, bora lá para o nosso pão quentinho? Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo. E nós estamos falando sobre as máximas de Provérbios, nesse mês ainda falando sobre mulheres. E eu quero dar o tema de empoderamento feminino. Claro que eu não vou conseguir esgotar esse tema em 10 minutos, porque é um tema que está há mais de 100 anos. Entrou na história com o feminismo e nós não vamos conseguir esgotar esse tema. Uma escritora feminista chamada Beth Friedan escreveu o seguinte: a única solução é que nós mulheres saiam de casa e sejam independentes. Eu quero ler um texto aqui que nós estamos falando de Provérbios, de um conselho ou de conselhos que uma mãe dá para um rei. Ela dá vários conselhos, mas ela fala de mulheres também, da mulher com quem ele vai andar, a mulher com quem ele vai se casar. Então aqui no capítulo 31 é a mãe do rei Lemuel dando conselhos, ensinando o filho. E no capítulo 31, verso 3, ela diz assim: não des às mulheres a tua força. E mais para baixo, a partir do verso 10, ela começa descrevendo o que seria uma mulher virtuosa. Mas essa parte, não des às mulheres a tua força. Como eu disse, essa Beth Friedan disse que as mulheres, para serem independentes, para elas conseguirem as conquistas que ela pensava, ou que elas pensavam, elas deveriam sair de casa para trabalhar, para serem independentes. E elas estão há décadas gritando: não queremos que os homens nos liderem, nós queremos direitos iguais. Eu assisti um filme um dia desses, de uma jornalista na década de 60, que para ela, naquele momento ali nos Estados Unidos, a mulher não tinha os mesmos direitos em relação às reportagens que elas tinham acesso e tal. E essa mulher consegue fazer uma investigação junto com uma outra mulher a respeito de uma série de assassinatos de um serial killer nos Estados Unidos. Mas no transcorrer da história começa com o marido apoiando totalmente tudo, apoiando que ela saia de casa, que ela vá trabalhar, eles têm filhos e tal, mas conforme o filme vai transcorrendo, eu já fui percebendo, isso vai dar ruim. Por quê? Ela era mãe, era esposa e era também uma profissional de carreira. E ela foi começando a colocar a carreira acima de tudo, à frente da família, à frente do marido, à frente dos filhos. Enfim, no final da história, de fato, ela consegue conquistar aquilo que ela tanto desejava ali no trabalho dela, fazer carreira, se torna famosa, ganha prêmio. Porém, ela perdeu a família, ela perdeu o casamento, termina sozinha. Via de regra, mulheres carreiristas desse naipe terminam sozinhas. E o grito é de independência: saiam das suas casas para serem independentes. Só que à luz da Bíblia, isso é totalmente contrário ao padrão de Deus. Porque Deus fala que quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne. Então eu sou uma parte e o meu marido é a outra parte, uma metade a outra metade. Como eu posso ser independente de mim mesma? Não tem como. E outra, os filhos são bem maior. Não existe um bem maior, um legado maior que nós possamos deixar. Todos os prêmios que vão ficar aqui, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família, perder os filhos? O que adianta ficar gritando: eu quero ser independente, eu quero ser carreirista, e deixar os filhos serem criados por terceiros, serem formados, serem formatados por terceiros e por babás? No caso, ela começou depois a contratar babás. E não se fala dos filhos, não se fala mais dos filhos dela. E aí, esse grito de não queremos que os homens nos liderem, que tem sido o grito das feministas por décadas, esse grito castrou os homens. É claro que existem exceções. E esses homens se tornaram fracos, homens frouxos.
E aí, se você for procurar no Google, no buscador do Google, nos buscadores do Google, a palavra que mais se é procurada desde 2015 é cansaço. E via de regra se referindo a mulheres, no gênero ou no feminino, não no masculino. Por quê? As mulheres estão cansadas, é campeão de busca, cansaço feminino, mães cansadas. Por quê? Porque resolveram que elas iriam estar num lugar que não pertencia a elas. Os dois papéis, tanto do homem quanto da mulher, exigem sacrifícios, cada um no seu papel, cada um no seu perímetro, cada um no seu quadrado. Só que a mulher quis ocupar o espaço do homem, daí ficou cansada. E aí eu via na igreja essa geração de mães modernas, mães novas, as mães novas, jovens, mães jovens, gritando de cansaço. Tem grupos no Facebook de mães que o tema corrente ali, o tema recorrente é cansaço das mães. Normalmente mães com um filho, mães com 2 filhos, porque elas não suportam ter mais do que isso. E eu não entendia, eu fiquei meio vendida nesse tempo, porque eu não entendia qual a razão desse cansaço, por que tanto cansaço? Porque elas falam que elas são incapazes de criar esses filhos, porque os homens deixaram de ser a cobertura, como diz lá em Cantares, né? O homem é uma árvore e a mulher fica debaixo da cobertura dessa árvore. E esse homem frouxo, que foi enfraquecido por causa do grito das mulheres, esse homem fraco não é mais a cobertura das mulheres. Então, elas têm que, muitas vezes, fazer jornada dupla no trabalho, chegar em casa, dar conta de filhos, sentir uma culpa tremenda porque não está ali cuidando das crianças direito, as crianças cheias de problemas, cheias de traumas, dando trabalho na escola, e o marido, ela tem que dar conta também, tem que dar conta da casa e tal, é claro que fica cansada. E às vezes até uma mulher em casa que está cuidando ali, mas ela tem que dar conta de coisas que não eram o papel dela. Não seria ela que teria que se sacrificar para estar dando conta de tudo aquilo. Então, essa questão do empoderamento feminino, eu mesmo já dei uma palavra na igreja com o tema empoderamento feminino. No momento eu achava que essa palavra era correta, essa expressão era correta, mas é uma expressão antibíblica, porque fala empoderamento, empoderar-se é você tomar poder em si mesmo, se tornar poderoso em si mesmo, se fazer poderoso, ser poderoso em si mesmo. E é totalmente contra a Bíblia. E o empoderamento feminino é você levantar a mulher, levantar o seu feminino para estar à frente do homem. E muitas vezes você vê assim dentro de uma casa, né, os dois liderando. Quando tem uma cabeça ou um corpo, uma família que tem 2 cabeças, é um monstro, porque tudo que tem 2 cabeças é um monstro. Quem é que lidera a casa? É o homem. Se você está no trabalho e ali dentro aquela ramificação de liderança, você tem 2 chefes, quem é que manda ali? Um vai dar ordens, vai te fazer o pagamento, outro vai te mandar embora. Não existe 2 cabeças numa família. Deus chamou o marido, o homem, para ser o cabeça da casa. E a mulher tentando usurpar esse direito vai ficar cansada. Ela vai ficar fadigada, vai ficar adoecida e os filhos vão ficar perturbados. Empoderamento é tomar poder para essa luta feminina de avançar para situações que não pertencem a ela. Vê aí a jogadora de vôlei, que é um homem tentando jogar vôlei com meninas, com mulheres que lutaram para estar ali naquela posição e não aguentam, porque é um homem que tem poder de homem. O meu marido tem força de homem. Eu sou menina, eu tenho força de menina, eu não consigo a mesma força que ele. O homem tem a fala grossa por um motivo, ele tem mais músculos por um motivo. Deus não criou assim, ao acaso, tem um motivo, ok? Então, empoderar-se é você tomar poder em si mesma, é você se colocar, se avantajar, se levantar,
se empoderar em si mesma. É contra a Bíblia, é antibíblico. Só um dos textos que fala, João 15:1, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Tem um outro texto em Filipenses que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em Jesus que me fortalece. Eu não posso coisa alguma em mim mesma. Esse negócio de empoderamento é para acabar mesmo com aquilo que Deus tinha projetado, com o propósito original de Deus para as mulheres. Vão ficar cansadas, vão adoecer, enfraquecer os homens, destruir a vida dos filhos, arruinar a família. Empoderamento feminino. Tem muito a ser dito. Em 10 minutos eu não ia conseguir, mas nós vamos continuar falando sobre isso e nós precisamos retornar aos padrões de Deus, porque Deus não mudou. As mulheres mudaram, os homens mudaram, os tempos mudaram, mas Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Quem segue na linha de Deus tem tudo para dar certo. Quem segue na linha de Deus está debaixo da bênção. Quem segue na linha das mulheres que estão gritando lá fora não vão poder ser socorridos ou socorridas por essas mulheres. Meu pai era um homem feminista, né? Como essa Beth Friedan, ele falava: filha, estuda para que você nunca dependa de um homem. Misericórdia, quantos pais falam isso, né? Pais cristãos falam isso. Quero orar por você. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada mulher que tem trilhado esse caminho do empoderamento feminino. E clamar, Pai, para que haja arrependimento, para que haja um retorno à Tua palavra. E por esses homens, Pai, que têm se tornado fracos, frouxos e não têm sido cabeça da sua casa. Senhor, que eles se levantem para assumir a liderança e não deixar a liderança na mão das suas esposas, Pai. Filhas, filhos, que agora, Senhor, vão se preparar para a vida adulta, que eles prestem atenção e entrem pelo trilho, pela senda da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, deixa aqui essa palavra, vamos falar mais sobre isso. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.